Vamos orar. Paizinho querido, te agradecemos por esse dia e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para te agradecer, para te adorar, para ouvir o Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem providenciado esses encontros. Continua abençoando toda essa equipe que tem trabalhado o Senhor de uma forma especial para poder pregar o teu evangelho dessa forma tão relevante. Abençoe cada família, Senhor, que se reúne agora diante dessa TV, desse computador, do seu celular. E que através dessas ferramentas o Senhor possa falar a nós. Eu me coloco em tuas mãos para que o Senhor possa me usar e que eu possa ser apenas um instrumento do Senhor. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Aumenta a nossa fé em Ti. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir a palavra do Senhor. É bom demais a gente abrir a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a Bíblia no livro de São João. Livro de João. João no capítulo 5. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia aí, capítulo 5, eu quero dizer aos meus colegas aí, os meus amigos da equipe de produção, que eu não trouxe aqui o passador, tá? E aí eu vou precisar, ao vivo é assim, tá, gente? Vou pegar aqui o passador, sair de cena só um pouquinho. Obrigado, Paulinho. Obrigado. O livro de João, no capítulo 5, verso 39. Ok. Deixa eu ver aqui se está passando. Tá. Ok. Ótimo. Muito obrigado. São João 5,39, a palavra de Deus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Há uma declaração aqui muito clara, muito direta, do Senhor Jesus para nós, de que nós devemos ter a Bíblia. As Escrituras, nós temos que ter. Eu sei que você tem. E se você não tem porque você não quer. E se você não tem, mas você quer e você não tem condições, você pode pedir para nós que a gente até consegue uma Bíblia para você. Mas você pode abrir também um aplicativo aí e você ter a Bíblia aí no seu celular. Enfim, quem quiser pode ter a Bíblia. Mas não é essa a declaração que é feita aqui para nós. E eu queria contextualizar essa declaração, porque ela é tão presente quanto o tempo quando ela foi proferida. Ela serve para atingir os seus propósitos naquele momento imediato em que ela foi apresentada. E a Bíblia Sagrada, ela hoje, ela é tão relevante quanto ela foi no passado. E essa declaração aqui de Jesus, que é mais do que possuir a Bíblia, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, que testemunham de mim. Examinar.
Examinar a Bíblia é fazer um estudo apurado, cuidadoso, relevante, profundo, não superficial. Essa é a orientação de Jesus. Será que temos nós obedecido a essa orientação? Sabe, nós estamos vivendo o século 21, não é? E em pleno século 21, eu quero dizer para você que essa mensagem ela é muito importante. Nós vivemos a era da tecnologia, a era da informação, e a informação ela é veloz, ela é rápida. Nós temos observado isso nas chamadas fake news, e as pessoas se valem desse recurso, né, para um propósito negativo, e aí trazem uma informação de alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer, e aí essa notícia que é um fake, né, que é uma mentira, ela então é viralizada em questão de segundos, e ela começa a rodar o mundo, porque as pessoas, além de visualizar, elas compartilham. E essa é a velocidade da informação. Uma coisa que acontece aqui, em fração de segundos, lá do outro lado do mundo, as pessoas também estão tomando conhecimento. Essa é a velocidade da informação. É conteúdo armazenado, é informação divulgada. E por incrível que pareça, com toda essa quantidade de informação e com toda essa velocidade de comunicação, a Bíblia Sagrada, ela se mantém, então, presente, ela se mantém verdadeira, ela se mantém atual, ela se mantém relevante, importante, indispensável, imprescindível, e etc, etc, etc. Diante de todas as informações que caminham pela demanda científica, tentando estabelecer verdades, conceitos, a Bíblia Sagrada se mantém absoluta em todas as suas declarações, mesmo sendo historicamente um livro antigo, mas de uma mensagem atual. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, no intervalo de 1500 anos do primeiro e último autor. 66 livros extremamente significativos, importantes, necessários para os jovens, para as crianças, para os idosos, adultos, para os que têm dinheiro, para os que não têm dinheiro, para os que estão empregados, para aqueles que empregam, para aqueles que estão sadios, aqueles que estão doentes, para aqueles que se sentem livres, para aqueles que se sentem prisioneiros, para aqueles que estão alegres, para aqueles que estão felizes ou tristes, para aqueles que estão casados, para aqueles que estão solteiros. A Bíblia, ela vai acompanhando a gente em todas as situações e diferentes situações da nossa vida. E eu e você sabemos disso, na verdade a gente sabe disso. Tudo isso que eu falei até agora não é nenhuma novidade, a gente sabe disso. A gente sabe disso. E a gente precisa seguir à risca tudo isso. Eu tenho aqui um adesivo colado aqui na minha Bíblia, é um adesivo da bandeira do mergulhador. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de mergulho, e é uma aventura espetacular. E uma coisa que a gente precisava antes de fazer o primeiro mergulho, que a gente chama de o batismo, antes de fazer esse primeiro mergulho, a gente tinha que fazer todo um apanhado prático e teórico, e esse apanhado teórico a gente precisava ler o manual, estudar o manual,
à risca, a gente tinha que entender aquilo, a linguagem lá no fundo do mar, e essa coisa toda. E nenhum mergulhador pode descer às profundezas do mar sem conhecer aquele manual. Nenhum de nós poderá chegar ao céu. O mergulho para cima, né? É um salto. Ninguém poderá chegar lá se não examinar as Escrituras. E Jesus disse, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então a gente precisa disso. Eu preciso disso. Você precisa disso? Você entende isso? No capítulo 7 de Mateus, nós encontramos aqui também declarações de Jesus que são muito importantes e se harmonizam perfeitamente nisso que nós estamos falando. Existem muitos assuntos relevantes que podem merecer a nossa atenção e a nossa consideração. Mas eu queria dar o start nessa semana, para a gente começar essa nova semana assim com mais vontade de ler a Bíblia, de ler a Palavra de Deus, de separar tempo para ler a Bíblia. Eu acredito que nós não estejamos satisfeitos como nós estamos lendo a Bíblia. A gente precisa estar mais saciados, mais satisfeitos com a leitura dessa palavra. E no capítulo 7 de Mateus, nós encontramos muita relevância em tudo aquilo que Jesus disse e aquilo que a gente está falando agora. Olha só, a partir do verso 15 do capítulo 7, nós encontramos o seguinte, que Jesus ele se preocupa em dizer àquelas pessoas de que elas devem ter cuidado dos falsos profetas. Se é falso, está falando mentira, não é isso? Está falando mentira. Então, profetas são aqueles que representam Deus, falam da parte de Deus. E aí, então, esses falsos profetas, eles não têm uma associação com Deus e aí eles estão falando mentiras, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E muita coisa está acontecendo hoje. Pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para entrar no céu, é aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. E a vontade do Pai a gente conhece na palavra do Pai, na palavra de Deus. Examinai as Escrituras. Muitos naquele dia, verso 22, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nesses dois últimos versos que eu li, 22 e 23, é que essas pessoas que estão sendo questionadas pelo seu comportamento equivocado, essas pessoas, elas, para se justificar, elas estão dizendo assim, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Olha só, essas ações apontadas aqui por essas pessoas, essas ações elas são religiosas. São ações chamadas ações religiosas.
elas têm um cunho evangélico, um cunho religioso, um cunho espiritual. Expelir demônios, curar enfermidades, fazer milagres. Então, a prática dessas pessoas está relacionada à sua religiosidade, que aqui Jesus diz, não vos conheço. Se Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, logo essas práticas aqui, essas ações, que têm assim um cunho evangelístico, um cunho religioso, um cunho denominacional, elas não estão associadas ao conhecimento da palavra de Deus, ainda que aparentemente religiosas. Isso é muito significativo. Isso é muito importante. Nós estamos aqui agora, juntos, né, nesse momento, falando das coisas de Deus, e você tem falado também das coisas de Deus, anunciado um monte de coisas, mas eu queria dizer para você que nem sempre aquilo que é aparentemente religioso tem uma identidade religiosa. Nem tudo aquilo que está sendo apresentado nesse campo religioso, ele tem a ver com religiosidade de verdade. E quando é que nós passamos a entender essas coisas? Quando nós examinamos as Escrituras e percebemos, entendemos ou não se aquelas pessoas estão vivendo em harmonia com a palavra de Deus. Muito importante isso. Muito importante isso. A palavra de Deus chamando a nossa atenção. Mas eu quero fazer um destaque a um outro ponto, não apenas para que a gente possa identificar o falso profeta, que é muito importante, que ele precisa estar em harmonia com a palavra de Deus, mas eu quero chamar a sua atenção para a sequência do que Jesus fala aqui no capítulo 7. Vocês estão vendo aí essa imagem, né? Que ela está na tela desde o início do nosso start. Essa tela aí tem duas imagens, elas estão sobrepostas, eu coloquei assim a propósito. Lá no fundo, você está vendo aí que houve um deslocamento de terra, não é? E aqui embaixo os bombeiros trabalhando, e ali tem um grupo já levando o corpo de uma das pessoas vitimadas nesse acidente aí. Esse acidente aí, ele aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro. Foi no dia 7 de abril do ano 2010. Eu até de 95 a 98, 1995 a 1998, eu morei bem perto aí desse lugar. Esse lugar aí é uma comunidade, a comunidade do Bumba, uma comunidade que cresceu em cima de uma montanha, E ali existiam mais de 100 famílias morando ali, centenas de pessoas, centenas de casas construídas ali naquele lugar. O Rio de Janeiro tem essas coisas. E no dia 7 de abril de 2010, então chovia muito forte ali no Rio de Janeiro. Algumas coisas já haviam acontecido diferentes por conta da quantidade de chuva que caía. E aí, nesse dia, o 7 de abril de 2010, uma grande parte daquela montanha desceu.
centenas de casas foram arrastadas e soterradas. 48 pessoas naquele dia morreram soterradas por conta do desmoronamento do Morro do Bumba, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa foi uma tragédia nacional, de repercussão internacional, que chamou a atenção de todas as pessoas, a tragédia do Morro do Bumba. Queridos, quando os geólogos, o pessoal ali do Poder Municipal, Poder Estadual, Poder Público, eles foram ali para tentar identificar o que tinha acontecido. É verdade que chovia muito, mas o que aconteceu de real para que aquele morro tivesse desabado dessa forma? E aí, então, descobriram. O que eles descobriram? Que alguns anos atrás, ali naquele lugar, existia um depósito de lixo. Um depósito de lixo. As pessoas iam ali e jogavam os seus lixos ali naquele lugar. Iam lá, jogavam o lixo naquele lugar. Daqui a pouco voltava mais um pessoal, jogava mais lixo ali naquele lugar. E aí a poeira, a terra, a chuva, ia sentando aquilo, as pessoas caminhando, montão sobre montão, montão sobre montão. E aí as sementes que eram jogadas ali, o vento que trazia, aquela coisa toda, começou a nascer um capim, e com esse capim terra, e aquilo que foi, enfim, virou uma montanha. O lugar que era um depósito de lixo virou uma montanha. Uma pessoa chegou ali e falou assim: que lugar legal, vou construir minha casa aqui. E a segunda, a terceira, a quarta, e daqui a pouco centenas de famílias estão morando em cima desse montão de lixo, o Morro do Bumba. Com as chuvas fortes que caíam e as construções irregulares que ali existiam, aquele montão de lixo, sem nenhuma sustentação, sem nenhum fundamento, aquilo ali ruiu e tudo veio abaixo. Isso chamou muito a atenção das pessoas. Isso chamou muita atenção de todos nós nesse ano de 2010 ali no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ninguém conseguia se aceitar a ideia de que existiam centenas de famílias morando em cima de um montão de lixo. Ei, onde é que nós estamos fundamentando a nossa história, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos propósitos? Jesus, ele continua aqui no capítulo 7, verso 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, a pessoa que ouviu a palavra, leu a palavra, que estudou a palavra de Deus, que atendeu a ordem dele, examinai as Escrituras, que é uma ordem que antecede em muito você estar numa igreja, ou frequentar uma igreja. Antes, existe o examinai as Escrituras. E aqueles que ouvem essas palavras e praticam aquilo que estão ouvindo, aquilo que estão lendo, são comparados a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre um montão de lixo. Verso 25 diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Algumas personalidades da nossa história que fizeram algumas declarações bastante relevantes sobre a Bíblia. Conhece esse aí, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele disse o seguinte:
Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio, e o resto pela fé. E vivereis e morrereis, um homem muito melhor. Olha esse outro pensamento, Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele também era um amante da Bíblia, e ele disse o seguinte: eu amo a Bíblia, eu a leio todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Vivendo religiosidade, muito mais do que de uma denominação. Será que você tem feito também essa declaração? Olha, Immanuel Kant, que é um grande filósofo, marcante na transição do século XX para o século XXI. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Interessante. Rui Barbosa, se eu a coloco abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Olha só, que importância Rui Barbosa dava à palavra de Deus. Isso não te chama a atenção? Não fala ao seu coração? João Calvino, marcante no movimento da Reforma, que destacava a necessidade das pessoas estudarem a palavra de Deus, ele faz essa declaração: o Evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros. Será que eu e você, nós estamos entendendo isso e vivendo por isso, vivendo assim? A sua Bíblia, ela é um objeto de estudo ou um objeto de decoração? Davi, ele dizia assim: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Sabemos que nesses últimos dias o Espírito Santo vai se manifestar e vai nos fazer lembrar das coisas que nós estudamos. Como defenderemos a nossa fé se não temos argumentos? Quanto do seu tempo você dedica para estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, ser um pregador da Bíblia? Aqui nesse verso 25, Jesus ele usa 3 situações aqui: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso aqui. A chuva, dentro desse contexto aí, em que a Bíblia é apresentada, em especial no período do Velho Testamento, havia um debate constante daqueles que acreditavam em Deus, que ainda não eram chamados de cristãos, mas eu queria usar esse nome para também me referir a eles, né? O povo de Deus, que eram os cristãos daquela época, e os pagãos, aqueles que não acreditavam no Deus Criador do céu, da terra e do mar, que merece toda a nossa adoração. E esse debate, né, constante, ele acontecia entre Deus e a maior personalidade pagã, da divindade pagã, que era Baal. E Baal, ele era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva. Na verdade, quem é o Deus da chuva? É Jeová,
é Deus o Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Não é Baal. E muitas pessoas estão atribuindo a pessoas, lugares, referências, verdades que não estão aqui na palavra de Deus. E esses ventos vão soprar, estão soprando. Transbordaram os rios. Águas, na Bíblia, significa multidões. E as multidões se levantam. Nem sempre a igreja cheia de pessoas, com uma multidão de pessoas, significa necessariamente que ali está sendo pregada a verdade. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então você não deve estar muito atento simplesmente à quantidade, mas à qualidade. E o povo de Deus que a Bíblia apresenta, ele não é chamado de quantidade, ele é chamado de remanescente. Então a gente precisa entender algumas coisas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? E pode vir uma multidão de águas, que as águas transbordem, que os ventos soprem com todas as suas forças. Apocalipse diz que tem 4 anjos, numa linguagem figurada, nos 4 cantos da terra, numa contagem regressiva, sabendo que pouco tempo a gente tem. E quando os ventos forem soltos, a Bíblia diz que vão fazer dano ao céu, terra e mar. Vai arrastar todo mundo que não estiver preparado, que os ventos soprem. Mas o verso 25 diz que, apesar da chuva que cai, dos rios que transbordam, dos ventos que sopram, essa casa que foi edificada sobre a rocha, ela não se altera, ela não sofre alteração nenhuma. Ela se mantém firme, ela está ali viva, ela está ali em pé. Mas aí no verso 26, Jesus diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ouve e não coloca em prática. Não há mudança na sua vida. O outro grupo que constrói sobre a rocha, ele ouve e pratica. E aí pode acontecer tudo. Eles vão permanecer em pé. Mas aqueles que ouvem e não praticam, aqueles que leem e não praticam, eles são comparados a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, o conflito de ideias, transbordaram os rios, a força da multidão, e sopraram os ventos dos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você entende o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Que Ele está comparando a mim e você como uma casa? Ou nós estamos edificados sobre a rocha, ou nós estamos edificados sobre a areia. Jesus está comparando eu e você como o homem que ouve a palavra,
que ler a palavra, e nós todos temos aqui, olha. Mas será que nós estamos colocando em prática isso na nossa vida? Os nossos filhos estão colocando isso em prática na nossa vida, na vida deles? A nossa família está colocando isso em prática? Ou você se esquece que esse livro não é um livro comum, é a palavra de Deus? Sabe, queridos, também chamado de fundação, o alicerce é a base de qualquer construção. Ele é responsável por transferir os esforços feitos na estrutura para uma área maior no solo e, assim, garantir que o imóvel se sustente. E esse fundamento, esse alicerce, essa fundação que nós precisamos construir, os nossos sonhos, as nossas referências, os nossos modelos, a nossa família, é esse aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Examinai as Escrituras. Olha, essa semana a gente precisa começar diferente. A gente precisa começar construindo sobre a rocha. Sabe, gente, se uma pessoa consegue, pelo menos por uma semana, faça um esforço maior, avance. Se você começar a fazer isso sistematicamente, num determinado horário, você vai criar um hábito saudável. E aí você vai ler a Bíblia todos os dias. Você vai se fundamentar. Os ventos estão soprando. Os rios estão transbordando. A chuva está caindo. Ou você permanecerá em pé, inabalável, ou você ruirá, afundará, encontrará destruição. E no Salmo 31, verso 3, a Bíblia Sagrada diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Estamos fundamentados na Bíblia, a palavra de Deus, a rocha, Cristo Jesus, porque esta é a palavra dele, a mesma palavra que do nada fez tudo, se manifesta para fundamentarmos a nossa vida, a nossa história, nisso aqui, gente. Assim diz o Senhor. Quer sucesso? Assim diz o Senhor. Quer alegria? Assim diz o Senhor. Quer esperança? Assim diz o Senhor. Quer uma vida diferente? Assim diz o Senhor. Foi assim que Jesus venceu. E a recomendação que ele diz para nós é essa: fundamentarmos sobre a rocha. A areia não tem nada a ver conosco. No dia 7 de abril de 2010, 48 pessoas foram soterradas e vitimadas, porque faziam parte de um grupo de pessoas que escolheu construir os seus sonhos em cima de um montão de lixo. Onde é que nós estamos construindo isso tudo que nós queremos e muito mais a vida eterna? Que Deus possa nos abençoar e que, apertando o botão do start nessa noite para uma nova semana, eu e você escolhamos viver à luz desse livro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Que você e eu sejamos os prudentes que ouviram e decidiram
estão determinados a praticar as coisas apresentadas aqui nesse livro, porque o tempo está próximo, Jesus está voltando. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Paizinho querido, nesta noite fechamos os nossos olhos e com profunda reverência nos achegamos ao Teu trono de graça para Te agradecer porque nos deixastes esse livro precioso que nos aponta o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Deus, porque a mesma palavra pronunciada lá no Gênesis ficou escrita. O Senhor pediu que João escrevesse e os demais que foram chamados pelo Senhor, os 40 autores chamados para escrever e deixar esse livro para nós de presente. Deus, por favor, nos abençoe. A gente tem passado tanto tempo fazendo tantas coisas, a gente precisa passar mais tempo lendo e conhecendo a Tua palavra. Que não tenha sido em vão Jesus ter contado essa história para nós. Talvez a nossa casa, a construção da nossa vida seja tão bonita. Mas, Senhor, de aparentemente sucesso, mas Deus, talvez sem nenhum fundamento, construída sobre areia. Tenha misericórdia de nós, Deus, porque a chuva já está caindo, os rios já estão transbordando, os ventos já estão soprando, e nós não podemos permitir que a nossa casa caia. Abençoe cada pessoa que está escutando essa palavra, e que possamos todos decidir nesse start, para essa nova semana, para uma nova vida, sermos os bem-aventurados que leem e que ouvem as palavras escritas nesse livro. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.